Buenas! Estou aqui com o Danilo Costa. Danilo, obrigado por ter aceitado o convite aqui para bater um papo. O Danilo acabou de chegar da Califórnia, da Disney, e ele participou de um prêmio, né? Foi um evento indie que premiou alguns estúdios assim, que desenvolveram jogos indies, né, dentro do universo indie. Então ele acabou de ganhar um prêmio internacional, voltou cheio de ideias, cheio de novidade para contar pra gente. E aí a gente combinou de bater um papo aqui para passar para vocês essa experiência que ele teve, falar sobre games, sobre o desenvolvimento de games, sobre o mercado de games indie, né? Isso. Então, você que tá aí, acompanhe. Danilo, antes da gente falar do prêmio em si, assim, eu quero que depois você conte tudo, o que aconteceu lá, quem participou, como é que foi, né? Mas eu acho que a gente poderia começar explicando para as pessoas o que são games indie. Tá. Games indies hoje se tornou eles se tornaram, né? Na verdade, a cena se tornou um universo muito complexo hoje, tá? Mas eu vou tentar meio que resumir, porque tipo, é uma história longa, né? O universo do indie, mas eu vou tentar resumir ela tipo, num evento específico que aconteceu para que esse universo passasse a existir de fato, né? Então, pra gente ter uma diferença, assim, o que a gente chama de jogo indie hoje é o equilíbrio aí, tem dois formatos de games hoje, né? Então, assim, tem o que a gente chama de AAA, que são aqueles jogos que tem tipo, uma produtora muito grande, com um aporte de dinheiro tipo, milionário para construir um jogo, e tem uma publisher em cima, tá? A Sony, por exemplo, é uma das publishers que lançam alguns games no mercado. Então, como é que funciona com essa galera, né? Tipo, é montado o estúdio, eles desenvolvem um game, e aí depois eles lançam um game, tipo, e aí fecham, né, a parte do game e acabou. Só que o que acontece durante esse processo? Quando é desenvolvido um jogo AAA, ele é primeiro contratado a parte de roteiro, né? Então, tipo, eles começam com uma equipe super enxuta, né? Onde tem roteiristas, alguns concept arts, né? Alguns designers ali que vão construir todo o storyboard do game. Aí, tipo, personagens, o cenário. Eles vão rascunhar ali mesmo, tipo, não é uma coisa tipo ainda arte finalizada, né? Como a gente chama, mas ele começa a construir isso, começa a construir o storytelling. E já parte para a mecânica de você construir o que a gente chama de game design, que o game design mesmo tipo, é o quê? É como você passa a construir tipo, as fases, por onde o personagem vai passar, quais aventuras ele vai percorrer, quais serão as dificuldades, então tipo, como é que vai funcionar o chefe número 1, o chefe número 2, então tem essa sequência toda. Não é uma equipe grande, é uma equipe tipo, relativamente enxuta que eles criam. E aí o que acontece? Essa equipe ela permanece até o final do jogo. Só que durante esse processo, quando acaba isso, que eles vão de fato começar a construir o game, o que eles fazem? Aí eles contratam todos os programadores, artistas 3D, sound designers, tipo, toda essa galera, montam uma equipe gigantesca, assim, tipo, muitas pessoas mesmo, tipo, tem equipe de 50, 100 pessoas, assim, para construir um game desse porte, né, de AAA. A gente vê uma comparação que às vezes as pessoas estão fazendo no mercado, é que os créditos de um jogo, eles estão do tamanho dos créditos de um filme, né, da superprodução, a quantidade de gente que tem trabalho. Mas assim, tipo, até baseado nos créditos que você falou, assim, é legal porque você vê como começa, né, com o diretor e tal, depois você vê toda aquela galera que produziu, e aí depois você vê a galera de marketing, de final e vendas, tá? Então é esse processo que acontece. Só que qual foi o grande problema disso, né? Que, na verdade, foi isso que fez com que a cena indie acontecesse. Porque nesse momento eles contratam todos os programadores, designers, artistas 3D, sound designers, contratam todas essas pessoas, colocam todas elas para trabalhar. Games nesse formato normalmente demoram 2, 3 anos, 4 anos, teve jogo que demorou 6, então assim, tipo, são coisas assim, tipo, tem um tempo dessa galera, mas normalmente eles têm conseguido reduzir bastante o tempo de produção de um game. Tem jogo que atrasa, a galera fica brava. Jogo que atrasa e tal, demora um ano a mais e tal, mas aí eles contratam essas pessoas para desenvolverem. E depois que o jogo está desenvolvido e pronto para ser lançado, eles demitem essas pessoas. Porque, tipo, pro estúdio tipo, não faz mais sentido manter essas pessoas
dentro do núcleo de desenvolvimento de game, eles pegam alguns ou outros para quando eles têm um jogo na sequência, mas na maioria das vezes eles demitem essas pessoas vão pro mercado, tipo, puta, e agora? Então, assim, não é uma coisa que você tem um emprego fixo, uma coisa que você vai conseguir. As pessoas ficavam migrando de estúdio para estúdio, os programadores, alguns programadores de estúdio para estúdio. Isso chega num determinado momento que você começa a cansar, porque, tipo, o salário é bom, mas não é o melhor salário do mundo. Você trabalha muito, porque desenvolvimento de game, tipo, dá muito bug, você tem que corrigir uma série de coisas. E esses desenvolvedores, eles começaram a ficar cansados desse processo, né, de ser contratado, demitido, contratado, demitido, contratado, demitido. Então, muitos deles começaram a olhar e falar assim, cara, eu não preciso dessa grande empresa atrás de mim, me contratando, porque eu consigo construir um game. Eu tenho uma ideia na minha cabeça, tipo, eu consigo produzir esse game, tipo, tem um amigo que é designer, tem um outro que é sound designer, e a gente consegue produzir um jogo que ele tenha uma qualidade técnica não tão grande, na época, né, onde a gente já consegue fazer coisas maravilhosas muito mais rápido, mas na época eles se juntavam, e aí eles começavam a lançar jogos e começaram a passar isso dentro de uma cena independente, obviamente não primeiramente dentro dos consoles, né? Tipo, normalmente eles rodavam tipo, apenas em computador, né? Então eles faziam esses jogos, lançavam e eles começaram a construir uma cena em volta disso. Porque as pessoas começaram a olhar para isso e falaram, nossa, tem jogo muito bom. Ah, esse cara foi o programador do Final Fantasy. Nossa, tipo, eu vou comprar o jogo dele. E eles sempre começam com o Kickstarter, na maioria das vezes. Eles abrem o Kickstarter, né, que é aquele sistema que você dá dinheiro ali antes de o projeto estar pronto. De crowdfunding. De crowdfunding, a gente já né? falou aqui no canal sobre crowdfunding, né, que é uma vaquinha virtual, né, ou seja, as pessoas vão lá, colaboram com o que puder e antes do jogo estar pronto. Então eles fazem o que é chamado de game concept, né, então eles produzem um game concept, normalmente eles fazem um videozinho até com uma arte mais ou menos finalizada e tal, tipo, montam alguma coisa, explicam um roteiro, a mecânica e falam, ó, galera, tipo, a gente quer montar esse jogo, vamos. Aí a galera porta o dinheiro, teve casos de 2 meninos que conseguiram tipo, mais de 2 milhões de dólares num processo desse. E aí essa galera... Ou seja, como se fosse um lado B dos games, digamos assim. Perfeito. Tá, e uma coisa importante, só para pontuar, independente da plataforma. Então a gente está falando de um mercado que pode atuar em diversas plataformas, para console, para celular, independente. Fora dos videogames, por enquanto. Aí a gente vai entrar. Não tem indie para os consoles? Hoje tem. Então... Então, é que a gente está num processo temporal, tipo, antes, como essa cena começou a surgir. Então eles começaram a colocar para computador e tal, e as pessoas começaram a jogar isso, né? Tipo, Minecraft foi um dos jogos que super estourou. Sim. E começou, tipo, numa cena bem parecida como essa. Aí tem vários, Braid, Limbo, e diversos outros jogos indies, né? E aí o que aconteceu? Tipo, quando as grandes empresas elas olharam para isso, porque tipo, tiveram jogos que fizeram muito sucesso. E as pessoas conseguiram arrecadar muitos milhões. E também isso aconteceu devido assim, mas aí você vai perguntar, poxa, mas se o cara não está trabalhando, como é que ele vai ter tempo de desenvolver um game, né? É que essa aí, se a gente for comparar com a realidade do brasileiro hoje, né, tipo, como é que isso aplica no Brasil é um pouco mais difícil, né? Você precisa trabalhar o dia inteiro, sim, voltar para casa para desenvolver o teu game, né? Então, assim, ter uma outra mas tem países profissão. Que, por exemplo, se você não está trabalhando e você está envolvido com tecnologia, ela te dá um aporte, o governo te dá um aporte, um subsídio para que você consiga, tipo, morar e se alimentar. Então tiveram pessoas, o Clash of the Clans tipo, é um desses, que tipo, eles se juntaram depois ali no começo tipo, e começaram a montar e o governo pagava, então o cara conseguia viver, ele conseguia morar, conseguia comer, e eles ficaram lá 2 anos codando o game, tipo, montando, vivendo daquilo, né? E lançaram. Aí o que aconteceu? Só que isso começou a despertar o olhar das grandes empresas, que são as publishers, né, mesmo. Tipo, elas olharam e falaram, opa, tem dinheiro aqui. Então o que eles vão fazer? Tipo, normalmente um AAA, ele demora muito tempo para sair no mercado, né? Então a gente fica esperando um AAA de sucesso, esperando durante muito tempo, então esse processo demora e tal, não sei o quê. E aí tem a briga dos exclusivos, não exclusivos, bom, enfim. Chegou um determinado momento que as grandes plataformas falaram assim, vem cá, cenário indie, eu vou abraçar vocês. Tá? Houve em alguns lados que tiveram alguma relutância, mas tiveram outros lados que quando eles viram que tipo, quando eles iam para uma plataforma, eles conseguiam faturar muito mais. E aí o que aconteceu? O que é interessante disso?
por exemplo, hoje, na cena de hoje, assim, tipo 2018, se você for olhar, tipo, hoje a gente tem o Nintendo Switch, ele lançou os seus games exclusivos lá, Zelda, o Mario, aí lançaram aqueles tracks de papelão lá que você pode jogar com o Nintendo Switch, e a Sony lançou também, tipo, muitos jogos exclusivos da própria Sony, e a Xbox ela ficou meio no limbo de lançar jogo exclusivo. A Xbox é hoje a empresa que mais está abraçando o universo indie. Então elas estão pegando muitos jogos indies e colocando eles dentro da plataforma, tipo, como uma forma também de começar a monetizar e não parar de lançar jogo. Então é interessante ver como essas plataformas começam agora a usar esse cenário para trazer esse cenário para dentro. Quando você diz hoje, esse mercado está abraçando, os grandes players estão abraçando esse cenário indie, isso começou já faz um tempo ou começou em 2017? Não. Mas não foi também muito longe disso. Eu não sei te precisar a data, porque assim, um dos primeiros que eu lembro que foi portado assim, tipo, para uma grande empresa que a Sony pegou, são indies fantásticos. Por exemplo, quem não jogou, eu recomendo muito jogar um jogo chamado Journey. Foi um jogo que tipo, foi abraçado pela Sony também, tipo, tivemos jogos como Limbo também, que foi abraçado. Então, assim, é interessante você ver que tipo, as empresas, além de colocarem ela dentro da sua network, né, de vendas, né, tipo, dentro da sua PSN ou Xbox Live, seja lá o que for, ela, em alguns momentos, ela acaba virando a publisher daquele game, entendeu? Então ela também faz um aporte. É legal que quando ela pegou, por exemplo, o Journey, que quem conhece, tipo, o Journey quando ele era para ser lançado, só que o diretor do Journey, ele tinha uma ideia para um final que ele não ia conseguir produzir com o dinheiro que ele tinha, né? Então, tipo, ele ia fechar o final, tipo, ali no que dava, né, no final, tipo, mais emocionante que ele conseguia, e quando a Sony aportou, ele falou assim, Sony, tipo, a minha ideia de final é essa aqui, só que eu preciso de mais um ano para desenvolver. A Sony se encantou com o final do Journey, o Journey é de chorar, assim, tipo, de realmente soluçar no final do jogo, tipo, é impressionante, o jogo é mudo o tempo inteiro, mas é maravilhoso. E aí, tipo, a Sony realmente bancou e eles ficaram ainda mais um ano produzindo e o final, assim, foi extremamente emocionante. Mas a cena começou, assim, tipo, eu não sei te precisar direito, mas vai... 2010, eu acredito tipo, por volta de 2010, eu acredito que mais ou menos tenha começado essa cena, tipo, migrada já. A cena já é bem antiga, tá? Tipo, do indie game, tipo, é muito antiga. Mas eu acho que, tipo, pros grandes consoles agora que a gente fala, né, que são os consoles de última geração, eu acho que ela começou de uns 5 anos pra trás. Eu não tenho exata certeza, assim, mas foi de uns 5 anos pra cá que eu comecei a ver que começaram a aparecer universos. Eles chegaram até a criar categorias indies dentro das outras categorias dele. Tem uma categoria específica, Indie Games, né? Então eles abraçaram realmente esse cenário, porque eles viram que é um cenário que, tipo, é um game bom, ele custa pouco, né? Gera muitas horas de diversão, então o volume de compra é muito grande. De repente a margem de lucro... A margem de lucro é maior, porque enquanto 3, 4, uma suposição, 3, 4 compram um jogo de R$270, R$280, tipo, 1 milhão de pessoas compram um jogo de, tipo, R$3. Entendeu? Então, assim, tipo, isso acaba gerando um volume de dinheiro, tipo, muito grande para eles. Né? Na verdade, pelo que eu tô entendendo, tá mexendo com a base do mercado, né? Porque você tá começando a dar oportunidade, né, para os pequenos que estão lá desenvolvendo de repente uma ideia, um projeto, um pouco parecido com quem escreve livro, com quem faz arte, né? Só que agora as grandes plataformas estão de olho nesses caras e quando pintam um projeto bom eles pegam e lançam essas plataformas. Mas o legal dessa cena é que eles não dependem dessas grandes publishers, eles conseguem lançar por conta própria. Eles lançam por conta própria, lançam para um jogo mobile, eles lançam para eles colocam o jogo tipo na Steam, então tem várias. Eles fazem uma coisa chamada bundle que eu acho interessantíssimo. Eles pegam jogos que são um pouquinho mais antigos indies, aí eles juntam tipo 6, 7 jogos indies e tipo num bundle só que você compra o pacote. Só que você pode escolher o quanto você quer pagar, tipo, então é muito interessante, eles dão um valor mínimo e é realmente tipo uma conduta assim, tipo, no Brasil a gente não tem muito essa cultura, né, porque assim,
é o que lá fora você vê, tipo, a cultura do tip, né? Aqui, por exemplo, tipo, você vai num restaurante, os 10% estão inclusos, você paga os 10%. Lá fora não, lá fora você tem a cultura, tipo, de pagar pra quem te atendeu, de dar o tip pra quem te atendeu. Você paga, né? Mas, e esse lance do bundle é muito legal, cara, porque você vê, os brasileiros normalmente olham e falam assim, uma oportunidade de ter 10 jogos a R$5, beleza, eu vou comprar. Só que você vê as outras pessoas da cultura de outros países dando tipo $100, sabe? Tipo, $50, tipo, eles esticam a barra lá, não, $50, sei lá, porque eles querem promover essa cena mesmo, né? Então eu acho que também, tipo, até um toque, tipo, pro Brasil, assim, até pros jogos que são produzidos aqui, que a gente vai falar depois num outro vídeo, tipo, os jogos que são produzidos aqui, a gente tem sim que dar valor por eles, sabe? Tipo, a gente tem sim que pagar, porque, tipo, é extremamente difícil o desenvolvimento de game, tipo, quem já começou, tenho certeza que já deve ter parado o seu primeiro game, tipo, mais 10 vezes enquanto estava programando e deixou o jogo de canto, né? Porque tem que trabalhar, enfim, cuidar de casa e tal, tipo, você tem pouco tempo ali na sua vida para você se dedicar realmente, tipo, à produção de um game. Então, assim, quem já tentou por a mão nisso sabe o quanto é difícil, né? Então, assim, mas a gente tem que tirar esse lado de querer levar vantagem, assim, tipo, e pagar barato, mas realmente ajudar a cena, tipo, para que a cena realmente consiga progredir, tipo, até mesmo na Baixada Santista aqui a gente tem uma cena indie que a gente está agora tentando formar, depois a gente pode fazer até um outro vídeo sobre essa cena, eu trago essas pessoas de alguns estúdios daqui de Santos que estão realmente querendo formar isso e levantar isso, até vieram falar comigo do prêmio e tal, que querem levantar isso, essa cena, assim, sabe, tipo, são pessoas muito boas. E você tá fugindo da história do prêmio, você vai contar pra gente no próximo vídeo. Vou contar. Ou seja, pra resumir, jogos indie é um tipo de um lado B, só que esse lado B está crescendo e está se transformando em oportunidade para quem trabalha com desenvolvimento de games. Perfeito. Legal. Gostou do vídeo? Deixe seu curtir, fiz sua pergunta, seu comentário e acompanhe os próximos que nós vamos continuar nesse assunto. Valeu!